Imagina viver um déjà vu. Foi isso que o meu amigo Paulão viveu esse domingo passado. Lembrando que foi um domingo assim que estava muito frio e eu vou começar a contar a história, tá? Mas é uma história muito emocionante, tá? E espero que vocês entendam as entrelinhas dessa história que aconteceu domingo agora. Na casa do Paulão sempre foi normal a mãe fazer bolo. Era assim, quase todos os dias ela fazia bolo e o cheiro de bolo, o cheiro de alguma coisa assim saindo do forno era normal quando ela ainda estava viva. Depois do falecimento dela, por um por algum tempo não teve mais esse cheiro de bolo, né? Aí de uns tempos para cá, o pai do Paulão resolveu encarar a cozinha. E nesse domingo em especial, ele teve a lembrança da esposa. E aí ele ficou com vontade de comer bolo. Pensa assim, num domingo à tarde, de repente, deu uns 5 minutos nele e ele resolveu comer um bolo. Tá, e aí ele foi fazer. Só que quando ele foi pegar os ingredientes, não tinha farinha. E já tinham passado das 3 horas. E já estava tudo fechado, né? A maioria dos mercados fecham 3 horas assim. Só que aí o Paulão deu um jeito. Ele foi na casa de uma vizinha, que é uma vizinha de longa data, e foi lá e conseguiu um pacote de farinha. E aí, com esse pacote de farinha, o pai do Paulão fez o bolo. Tá. Foi um dia mais ou menos. Foi um dia assim tranquilo, para dizer a verdade. Foi um dia tranquilo e. Tá aqui, eu tenho minha cola aqui, ó. Ah, detalhe. Depois é, que o pai do Paulão bateu o bolo no liquidificador, quando ele foi colocar na forma, ele já viu que não ia caber em uma forma só. Apesar de ser uma receita só, que o normal de uma receita é uma forma. Só que não coube em uma forma só, teve que colocar em duas formas. Tá, tudo bem, colocou em duas formas. No que acabou de colocar no forno, o forno começou a dar problema. Aí eles pensaram, eita, não vai prestar o bolo. Porque além de estar frio, estava frio o tempo. O forno deu problema. Só que por milagre, né? Por milagre, deu tudo certo. O bolo cresceu muito mais além do que era para ter crescido. E com certeza, a mãe da Paula, do Paulão, a mãe do Paulão estava lá. E de algum jeito ela fez com que o esposo fizesse o bolo como ela fazia. Porque ele não sabe fazer bolo, na verdade, assim, ele não tem prática em fazer bolo. E, e assim, fazia um tempinho que ele não estava fazendo bolo, então perdeu assim a prática. Mas assim, surpreendentemente, o bolo cresceu muito, muito além do que era para ter crescido. Tanto é que quando o Paulão me mostrou o bolo, que estava assim bem alto assim, fora do normal, eu falei assim, tá quente. O bolo ainda tá quente? Porque é normal o bolo crescer bastante, só que depois ele murcha, né? Depois de uns 10, 15 minutos que ele tá fora do forno, ele murcha. Eu já vi isso várias vezes acontecer, tá bom? Então, só que o bolo não murchou. Quando ele me mostrou, o bolo já tava morno. Então, e o que eu quero dizer com tudo isso? Olha como que é legal a pessoa estar na presença. Como que o autoconhecimento é importantíssimo para que a gente veja as entrelinhas do que acontece. A cena é apenas um bolo.
ali a cena, agora que começa a história, dá a impressão que é apenas um bolo, mas não é. Por trás de um bolo existe muito amor, existe a união da família. Porque aquele dia ali, em especial, a família estava toda ali, reunida na casa. Talvez porque estivesse frio e estava todo mundo reunido ali, né? E era isso que a mãe dele sempre quis ver. Era o sonho dela ver a família assim, reunida. Um ajudando o outro. Um pelo outro, um ajudando o outro. Bom, pode ser que vai ficar uma salada, né? Como sempre, né? Mas eu vou tentar organizar assim as minhas ideias. Voltando ali, quando o pai do Paulão estava preparando o bolo, tinha acabado de preparar. Já tinha colocado no forno. O Paulão se ofereceu para lavar louça, porque aquilo tudo remetia ao passado. E aí ele lembrou que quando a mãe dele estava lá fazendo bolo, ele ficava assistindo vídeo, ficava se distraindo com outras coisas. Mas aí ele lembrou a cena, como era, que ele não ia lá ajudar ela. Só que ele não quer errar com o pai. Ele não quis errar com o pai. Então, o que ele não fez pela mãe, ele está fazendo hoje pelo pai, com mais maturidade. Hoje, com mais maturidade. E também pela a lição que a perda da mãe fez. Ele aprendeu muito com essa perda, né? E aí, tudo que ele não fez pela mãe, hoje ele faz pelo pai. E tem mais coisa aqui, ó, que eu deixei anotado aqui, que eu esqueci, tô esquecendo aqui, ó. Ah, é aqui que eu quero chegar. Enquanto o pai do Paulão estava fazendo bolo, e ele estava lá, assim, o pai estava na cozinha fazendo bolo, e ele ficou na sala, para não atrapalhar, para deixar o pai ali à vontade, porque ele estava ali concentrado para fazer o bolo. Ele estava olhando, assistindo um vídeo, e de repente caiu um vídeo que falava entre um conflito entre o pai e o filho. E o filho achou que o pai ia mandar ele embora de casa. E aí conversa vai, conversa vem, o pai de repente falou pro filho, fica, porque o filho estava decidido a ir embora de casa. Aí o pai falou, fica, porque Jesus te ama e eu também te amo. Aquilo tocou muito Paulão. Aquilo tocou muito, mexeu muito com ele. E aí ele foi em direção ao pai, que estava na cozinha, ficou assim com a voz embargada, né? Porque aquilo mexeu muito. Jesus te ama, mas eu também te amo. Mexeu muito com ele. Talvez ele quisesse falar a mesma coisa, só que não saiu. Mas a linguagem do amor vem de várias formas, não só em palavras, mas em atitude. E aí, naquele momento, a linguagem do amor foi assim, pai, deixa que eu acabo aqui, vai descansar. E ele ficou surpreso. O pai do Paulão ficou surpreso, porque ele já estava começando a lavar a louça. Quando de repente Paulão chega e se oferece para lavar a louça. Isso é um ato de amor. E assim, é muita coisa envolvida, assim, no decorrer de toda a família, é muita coisa, assim, envolvida. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. A lição que fica aqui. O que é normal hoje, amanhã pode ser saudade. Então aproveita cada minuto, cada segundo. Conheça a sua família, conheça quem mora com você, porque às vezes a gente não conhece quem mora com a gente. A gente, na correria do dia a dia, a gente já não se olha mais assim,
é difícil o contato visual entre as pessoas e tal. Então vamos ver, vamos ficar atento à nossa família, às pessoas ao nosso redor, né? E sempre lembrando da dica de hoje, que o que hoje é uma coisa normal, um bolo, um cheiro de bolo, que é uma coisa normal, amanhã pode ser apenas uma saudade. Mas também é uma lição de vida. Porque a história é longa. E também eu queria falar sobre o Ho'oponopono, porque o Paulão já teve experiências já com o Ho'oponopono. Tinha uma época que ele fazia durante 25 horas por dia. E hoje ele faz assim, de maneira mais equilibrada. Além de fazer o Ho'oponopono, ainda ele faz o cordão quântico. Tanto é que ele tem um cordão que é duplo quântico. Cordão duplo quântico. Que as 108 bolinhas e mais 66 bolinhas. Né? Porque ele gosta de tudo prático, tá? Tem que ser tudo assim, prático. E é isso, é uma lição de vida. Então vamos nos conhecer melhor, nos autoconhecer melhor. Se conhecer melhor e vamos conhecer também quem mora com a gente. Às vezes a gente não conhece as próprias pessoas que moram com a gente. A gente pensa que conhece, mas não conhece. Então cada um de nós, vamos fazer a nossa parte, né? Nessa vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando que a gente fica. E essa é a mensagem de hoje, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.